Olá, bem-vindos a mais um mergulho aqui conosco. Hoje a gente vai dar uma olhada em um conjunto de fontes sobre um momento bem crucial. O Brasil de 1964. A história que a gente mais ouve fala da queda do Jango, né? O presidente João Goulart. Mas o material que temos aqui, olha, ele traz um ângulo diferente. A ideia central é que o golpe de 64 não era só contra o Jango, era contra, tipo assim, um projeto de país inteiro. O chamado trabalhismo. Exato. Vamos investigar isso. As fontes passam pela ascensão do Jango, as famosas reformas de base, o clima político da época, que era bem tenso, e os ecos disso até hoje. A missão é entender essa leitura, sabe? Das reais motivações por trás de 64. Exatamente. E a trajetória do Jango é fundamental para entender isso. Ele foi eleito vice 2 vezes. Sim, e na primeira vez com mais votos que o próprio JK, né? Isso, um detalhe interessante. E aí ele chega ao poder em 61, depois da renúncia do Jânio Quadros, num momento super tenso. A campanha da legalidade. Pois é, liderada pelo Brizola, que garantiu a posse dele, mas sob um parlamentarismo, né? Que foi uma manobra para limitar os poderes dele logo de cara. E aí, quando ele recupera os plenos poderes com o plebiscito, aí sim ele pisa no acelerador com as reformas de base. E essas reformas mexiam em muitos vespeiros, né? Agrária, urbana, tributária, bancária. Educacional também. Mexiam fundo. E o curioso é que as fontes citam pesquisas Ibope da época. Mostrando apoio popular, né? Considerável, apoio considerável a Jango. E aí vem a pergunta: como que a grande mídia, segundo esses documentos, pintava ele como fraco, indeciso? Um governo caótico. E sempre aquela tecla ameaça comunista. Como que essas narrativas batiam de frente com o que as pesquisas indicavam, entende? Entendi. E esse contraste é um ponto central nas fontes, pelo visto. Sem dúvida. Elas sugerem que essa imagem negativa era, digamos, construída. E enquanto isso acontecia, o partido do Jango, o PTB original... O Partido Trabalhista Brasileiro. Esse mesmo. Ele crescia politicamente. Tinha uma base sindical e popular muito forte, né? Herdeiro do Vargas. E parecia que estava a caminho de ter maioria no Congresso. Bom, para certos grupos, capital estrangeiro, parte do empresariado nacional, o latifúndio, isso era... uma ameaça direta. Exatamente. Essa ascensão, mais as reformas de base, era uma ameaça direta aos interesses deles. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque esse projeto trabalhista, que as fontes ligam a Getúlio, Jango, Brizola, até Miguel Arraes. Isso. Buscava um desenvolvimento mais nacionalista, né? Com Estado forte, direitos trabalhistas, e isso ganhava força. Ganhava muita força. E essa força acabou rachando a aliança política que sustentava o governo, o PSD. O Partido Social Democrático, ligado mais às elites rurais historicamente. Pois é, diante da radicalização das reformas, principalmente agrária, o PSD, segundo essas fontes, meio que pulou fora. E se aliou a quem? A UDN, a União Democrática Nacional, que era a oposição ferrenha, liberal-conservadora, anti-Getúlio histórica. Então, basicamente, a base de apoio do Jango se desfez ali. É o que as fontes indicam. E tem um detalhe que elas apontam como irônico. Qual? Figuras que a gente hoje vê como de centro-esquerda, tipo Ulisses Guimarães, até o ex-presidente JK... Sério? Teriam apoiado o golpe no início. A leitura dos documentos é que eles acreditaram na promessa de que seria algo rápido. Sabe? Uma intervenção curta e aí eleições em 1965. Nossa. Descrevem isso como um ledo engano, claro. Faz sentido. Então, a interpretação que sai dessas fontes é que o discurso do caos da ameaça comunista foi mais um pretexto. É o que argumentam. O alvo real seria mesmo esse projeto trabalhista. Elas até mencionam outras tentativas, né? Em 54 contra o Vargas, 55 para impedir a posse do JK, 61 contra o próprio Jango. Exato. Vem um padrão aí, uma tentativa de barrar esse grupo político de chegar ou se manter no poder. E os 21 anos de ditadura. Como que as fontes interpretam essa longa duração? Olha, a interpretação no material é que esse tempo todo foi calculado. Seria o tempo necessário para tentar apagar essa doutrina da memória coletiva. Apagar o trabalhismo? Sim.
Varrer o pensamento trabalhista do mapa para que as gerações seguintes nem conhecessem figuras teóricas como Alberto Pasqualini, por exemplo. Um dos formuladores do nacional-desenvolvimentismo. Isso. E o resultado disso, argumentam as fontes, a gente veria hoje. Elas sugerem que parte da esquerda atual, por exemplo, não usaria mais as cores do Brasil ou associaria o trabalhismo a algo pejorativo, tipo populismo. Interessante essa conexão com o presente. E as fontes vão além, né? Elas fazem uma distinção curiosa entre o que chamam de esquerda negativa, descrita como muito focada em pautas identitárias, talvez presa a ressentimentos do passado, muito crítica, mas sem um projeto claro de nação. E uma esquerda positiva. Sim, essa esquerda positiva, na visão das fontes, seria aquela que defende um capitalismo mais solidário, um estado de bem-estar social à brasileira, digamos assim. Um projeto nacionalista moderno. Isso, sem medo de usar os símbolos nacionais. O argumento é que o verdadeiro nacionalismo estaria aí, nessa esquerda, e que isso contrastaria com uma direita elitista que, nessa análise, buscaria manter o status quo e entregar riquezas para fora. E reforçam que o trabalhismo não queria revolução, né? Exato. Buscavam um capitalismo com mais justiça social dentro da ordem. Argumentam também que hoje o debate esquerda-direita talvez esteja mais ligado à questão da intervenção do Estado na economia do que necessariamente ao capital estrangeiro. Entendi. E propõe um caminho para essa esquerda positiva? Propõe uma via mais social-democrata, nacional-desenvolvimentista, unindo essa vertente que chamam de positiva. Bom, resumindo então, as fontes que a gente analisou hoje trazem essa tese forte de que 1964 foi uma ação pensada para desmontar o trabalhismo, uma visão de Brasil que ganhava força e ameaçava poderes estabelecidos. Exatamente essa linha. E para deixar uma reflexão final, que vem das últimas linhas do material, eles terminam citando Júlio Verne. Júlio Verne. Sim. Tudo o que um homem pode imaginar, outros homens poderão realizar. E sugerem que um futuro sistema econômico, talvez com mais liberdade, solidariedade, justiça social, pode depender não só de política, mas também de avanço tecnológico e até de uma evolução espiritual. Forte isso. É. Levanta uma questão, né? Para além da política do dia a dia, quais seriam os verdadeiros motores de uma transformação social mais profunda? O que a gente pode imaginar? E talvez realizar? Fica aí a pergunta para pensarmos.